Renan Santos! Gostei, melhor do que presidente é o César, né? E depois o Augusto, na denominação romana, quando se unificava o império, era o Augusto. Boa noite, Santos! Estamos aqui em território do primeiro comando da capital, não em território brasileiro. Estamos aqui em um dos 5 primeiros lugares que nós vamos retomar na nossa guerra contra o crime organizado. Eu vou voltar aqui durante a campanha, quando candidato a presidente, e depois eu só retorno aqui com helicópteros, com a polícia militar e com a participação também das Forças Armadas para tirar o Comando Vermelho do Morro, para tirar o Comando Vermelho do Porto Santos e para libertar vocês dessa maldição desse crime organizado vagabundo que toma a região de vocês. Eu venho aqui primeiro para fazer amigos, depois para ganhar a eleição e depois eu venho para cá para matar. É ou não é, caralho? É isso que nós vamos fazer. Espero deixar as águas da Baixada Santista cobertas de vermelho com o sangue desses vagabundos que matam vocês. É isso que nós faremos com ele. Os policiais terão o direito de vingar os policiais que caíram, companheiros de farda deles, lutando contra o crime organizado aqui. É isso que eles terão o direito de fazer. Aqui será um dos grandes palcos, até porque é aqui que o PCC tem seu faturamento bilionário. O PCC fatura bilhão aqui na Baixada Santista através disso, através da venda da droga, que sai lá do Mato Grosso do Sul, que veio da Bolívia, que cruza o nosso estado aqui de São Paulo, chega aqui em Santos, é embalado, é colocado no container, por vezes é colocado em submarino, é colocado no navio e é mandado para fora. Acabou isso aqui, acabou. A gente vai acabar, é lei e ordem nessa porra, desculpa o palavrão, mas a gente tem que falar, é lei e ordem, é virada de jogo e é guerra. E aqui vai ser um dos grandes palcos das batalhas. Os seus filhos vão ouvir falar da Batalha de Santos, em que nós retomamos a cidade e destruímos o crime organizado. Eles vão ouvir falar nos outros estados da Batalha da Rocinha, da Batalha da Penha, da Batalha de Santa Quitéria no Ceará, da Batalha de Salvador, de todas as batalhas que a nossa geração terá a honra de participar e falar: nós retomamos o nosso país, nós retomamos o nosso país. E é isso que eu estou fazendo aqui. Nós montamos um partido com o nome Missão, porque missão pressupõe meta e prazo. A meta é tornar o Brasil um dos países mais desenvolvidos do mundo. E o prazo é o mais rápido possível. Por isso é missão. Nós temos esse senso de missão, que é a nossa geração tomar a rédea do destino do nosso país, assumir a liderança, deixar de cometer os erros que os nossos pais e avós cometeram. Nossos pais e avós foram iludidos pelo projeto PT, foram iludidos pelo projeto Bolsonaro. Chegou a nossa vez. E nós precisamos que eles sejam generosos com a vontade de vocês. Vocês não podem só pagar a conta das escolhas erradas das gerações anteriores. A conta da Previdência, a conta do imposto alto, a conta da inflação, a conta da chance quase nula de muitos de vocês um dia comprarem uma casa ou um apartamento, a conta do celular caro, a conta da violência. Essa conta não está servindo para ninguém. Essa conta é uma merda. Eu não quero pagar essa bosta dessa conta. Eu quero, se vou pagar a conta, eu vou sentar na mesa com todo mundo para definir como a gente vai pagar ela. Não pode ficar só com a dívida. Eu não vou ficar na geração que vai ficar com a dívida dos erros dos outros, mas não vai poder decidir como vai pagar e como vai resolver isso aqui. E outra, a dívida vai ter que ser paga também pelos canalhas que controlam a dívida por nós. Pelos inúmeros líderes políticos do passado, pelos partidos, pelo judiciário, pelas famílias oligárquicas que mandam no norte e nordeste do Brasil. Esses caras penhoraram o futuro de todos nós em prol do presente gostoso deles. Todos ricos, todos vivendo como nababos, de maneira tranquila, todos fazendo negócio entre si. Cadê o ódio?
Vocês têm que ter ódio dessas pessoas. No Nordeste eu andava e as pessoas mais simples cultuavam o político que roubava elas. Elas não tinham ódio desse político, elas amavam eles. Como eu vi em Recife as pessoas amando o porco do João Campos. Como eu vejo em Sorocaba amando o vagabundo do Manga. Como eu vejo no Pará amando o vagabundo do Barbalho. Nós não temos que ter amor por ninguém. Nós temos que ter missão. Meta e prazo, senso de urgência. E isso aqui é o projeto da nossa geração. Essa primeira eleição que nós temos que trabalhar para ganhar, não é para participar. Eu não sou Miss Universo que estou vindo aqui para falar a palavra bonita e o importante é competir, não é. Vamos lutar até o fim para ganhar. Vamos ter menos recursos, vamos ter menos tempo de TV, vamos ter a desconfiança da imprensa, a desconfiança das pessoas com grana, mas vamos ter mais raiva do que eles. E vamos ter mais criatividade. E vamos ter mais inteligência. E vamos derrotar eles porque nós seremos melhores. É isso que cabe. Esse é o papel da nossa geração. E isso, veja só, une o país. Que o país é dividido. Ai, a polarização. Quando você tem o seu celular roubado, não importa se você é de esquerda, de direita, se você veio do Nordeste, se você é do Centro-Sul, seu celular é roubado do mesmo jeito. Eu vi a galera pistola com o celular roubado no Maranhão, no Ceará, em Santa Catarina. Então quando eu enfrento o inimigo certo, eu mudo o país. Não tem questão racial, não tem questão de classe, não tem posição, não tem nada. Se você faz o que é certo fazer, as pessoas olham e falam, ok, há um caminho. E é por isso que nós começamos a crescer entre os mais jovens, seja no Nordeste, seja no Sul. E aí os especialistas começam a falar, oh, que estranho, deve ser que ele tem um discurso para jovem. Não, eu só estou falando básico, eu estou falando óbvio. Nós falamos o óbvio, as pessoas ouvem o óbvio e as pessoas começam a decidir pelo óbvio. O nosso discurso não é diferente, ele é apenas óbvio. Só que no país do absurdo, o óbvio é novidade. Dizer que bandido tem que ser preso ou morto, nossa, que novidade. Hello, a humanidade inteira pensa isso sobre bandido. Não é nenhuma novidade isso aí. Dizer que as riquezas naturais do Brasil têm que servir ao crescimento do Brasil. E que nós temos que olhar, por exemplo, para o tema das terras raras, de modo a não vendê-las para, parabéns americanos, façam bom uso. Como o bosta do Flávio Bolsonaro falou, ele foi no CPEC, lá em Dallas, nos Estados Unidos, e falou, olha, as nossas riquezas vão servir muito para vocês, americanos. Aí os americanos assim, que otário, tá bom. Sério, eu conheço muita gente que estava lá no CPEC, eu falo com a direita americana, eles falaram, nossa, assim, tem muitas pessoas que puxam o saco dos Estados Unidos, mas ninguém é igual aos Bolsonaro. Eu também acho. Então, não pode ser esse approach sobre as terras raras. Também não pode ser o entreguismo chinês do Lula, que quer que a China faça toda a área de infraestrutura no Brasil, possa comprar terras, vocês sabem disso, né? A China quer ter acesso às terras, que aí ela planta, ela faz a ferrovia, ela leva tudo para fora, leva minério, leva terra rara, leva agricultura, e a gente fica aqui torcendo para a Copa do Mundo. Porque o Neymar, menino da vila aqui de Santos, vai ou não vai pro campo? Eu não quero saber se o Neymar vai pra Copa, eu quero saber se todos os amigos do Neymar vão pra cadeia, caralho. É isso. Essa é a mentalidade do nosso tempo. E aí o que a gente precisa para fazer isso? De maneira muito simples. Eu precisava ultrapassar os governadores. Começamos com 0, alguma coisa lá no passado. Olha, Renan Santos, quem é? Houve uma conversa inclusive com um empresário grande, e ele falou com outro empresário que me contou. Olha, eu não sabia que o filho do Renan Calheiros estava nas eleições. Aí o cara olha e você realmente não conhece o cara. Não. Aí eu comecei lá sendo confundido com o filho do Renan Calheiros. Depois sobe para 1, quem sobe para 1 sobe para 2, quem sobe para 2 sobe para 3. E uma coisa que eu aprendi, é muito mais difícil subir de 0 para 1 do que de 1 para 2, e do que de 2 para 3, e do que de 3 para 5, do que de 5 para 8 e de 8 para 12. O que eu quero dizer é, os primeiros crescimentos, sair da inércia é mais difícil. Você tirar você tem que empurrar uma cômoda, se a cômoda está parada, a energia para botar ela em movimento é muito grande.
Depois que ela tá andando, você vai com ela, certo? Tirar essa energia, que é fazer a nossa causa crescer, a gente já conseguiu. A gente está batendo, de acordo com a pesquisa Atlas, 6% praticamente. E isso... E isso era fora a Quest, é isso aí. E aí eu vou chegar na Quest. E aí eu descobri a função de boa parte dos institutos de pesquisa. Esse entendimento dos momentos do subida ou da descida de um candidato, é onde as pesquisas fazem sentido. Porque boa parte das pessoas se movem pelo efeito manada. Se elas veem alguém subindo, elas se interessam. Quem é a fulano? Quem é a Beltrano? Deixa eu pesquisar. Pô, eu acho que eu vou apoiar. E aí o efeito manada que ela vê da subida na pesquisa é referendado pela realidade, que foi referendado pela pesquisa, e você tem uma coisa que chama feedback loop, um loop de feedbacks. A pesquisa alimenta a procura, que alimenta a pesquisa, que alimenta a procura, e você vai crescendo. Quando uma pesquisa te joga para baixo, ela quebra o feedback. Ela quebra a subida. Ela faz... E aí, misteriosamente, depois de fazer os maiores eventos políticos dessa eleição até agora, depois de ter a maior participação de todas no podcast, a pesquisa Quest, contratada pela Globo, contratada também pela Localiza, do Salim Matar, que teve benefícios fiscais na casa de 1,1 bilhão no governo do Zema. A pesquisa Quest falou, esse cara tem 1%. 1%. Eu olhei e falei, pô, não tô com 30, mas eu não tô com 1. Eu não tô com 1%, pô. Mas o cara é especialista, ele vai lá na Globo, naqueles telões, puxa pra cá, veja a região, vai tomar no cu. Vai se fuder, brother. Felipe Nunes da Quest, vai explicar seu contrato com a Localiza, tá? Porque ele fica indo nos eventos lá do partido, eventos do mercado financeiro, reuniões com todos os bancos. O Novo, através do Zema, pode ser a terceira via. Enquanto isso o Zema lá, uai, Bolsonaro é bom. É isso? Aí ele fica lá, aí eu perguntei o tal do Renan, muito jovem, entendido nas quales como um moleque, não tem experiência nenhuma. Não, dito isso, já derrubei uma presidente, sou presidente de um partido político. Né? Porque quando eu tinha terminado de derrubar uma presidente da república, ajudei a prender outro, o Zema estava trabalhando pro pai dele, na empresa do pai dele. E esses caras dizem, não, esse cara tem experiência. Enquanto eu estava fazendo isso, o Flávio Bolsonaro estava fazendo rachadinha no gabinete e comprando imóveis em dinheiro vivo e, obviamente, fazendo um trabalho muito sério no comando da Copenhague do Rio de Janeiro. Uma palma de palmas para Copenhague do Rio de Janeiro. Puta Copenhague. Puta Copenhague. Baita trabalho. Baita trabalho. Nosso amigo Aldo estava trabalhando no governo da Dilma. Enquanto isso, nosso amigo Lula estava na cadeia. E o nosso amigo Caiado, naquele período, estava trabalhando sob a minha liderança no comitê do impeachment. Bacana, foi útil. Veja só que legal. Nessa lógica, quem teve experiência política relevante nos últimos anos fui eu, com todo o respeito aos demais. E aí, para derrotar esse efeito manada, para baixo que eles querem fazer, o efeito da desmanada, é trabalho. É o que a gente fez hoje, mas é encher o saco de todo mundo ao teu redor. Todo mundo sabe, isso todos os institutos e todos os candidatos. Todo mundo falou, o Renan já tem a militância mais ensandecida da internet. Rodrigo Constantino já decretou, e isso é um sinal de vitória. Ele já decretou que nós somos bots. A partir do momento que um militante é decretado como bot, significa que ele é numeroso. E em geral significa que ele existe também.
Quem não tem militância chamada de bot, em geral não tem militância. E nós já estamos sendo chamados de bots, grande notícia. Nós já somos percebidos como os mais chatos por eles. Ai, insuportável essa militância do MBL. Quando era com eles era gostoso, né? Quando era com eles cancelando a gente, eles eram numerosos, aí era legal. Agora nós somos os bots. Ai, escuta esses MBLs insuportáveis. Né? Gostou. Quando eles tinham militância numerosa, aí ele não era ninguém insuportável. Como diria a banda CPM 22, o mundo dá voltas. Mas fazendo esse trabalho muito persistente, chato, e o trabalho quem nós estamos mais fracos? Ainda entre as mulheres, ainda que, olhando o evento hoje, e nosso Arthur Duval conhece muito do assunto, dá para perceber que aumentou o número de mulheres, a salva de palmas das mulheres. Aumentou também, temos que aumentar entre as pessoas mais velhas. Na última pesquisa Atlas, eu saí de 0,5 entre as mulheres para 2,3 no cenário e 3,2 no outro. E o outro? Entre o público, eu era muito forte de 16 a 24. Eu comecei a crescer no 25 a 35. Também falaram, cresça entre os evangélicos. Eu tenho 10% entre evangélicos. Estou bem. Então, em alguns lugares do Brasil, a meta de 10% foi batida. No Sul, 9,6%. Sulistas, obrigado. Agradecemos gaúchos, catarinenses e paranaenses. Evangélicos, muito obrigado. Homens jovens, 30% entre homens jovens, muito obrigado. Agora temos que buscar as pessoas mais velhas. E nós temos que começar... Olha lá a senhora, maravilhoso. Ô louco! Pera. Ela convenceu ela? Não, pera. Ela de 96 convenceu ela de... 73. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu me filiei a vocês. Ela é filiada à missão, mais palmas aqui, cara. Maravilhoso. Você é maravilhoso, nosso presidente. Eu tô vendo. Ela já tá virando o voto dos mais novos. Enquanto a gente vai por aqui, ela vai por ali, pegando, pra cercar a galera de 50 no meio, né? A gente vai cercar todo mundo. E é isso. Esse fenômeno é o fenômeno que vence a eleição. E como a gente vai vencer? É buscar logo os 10%. Busquei os 10%, o Zema vai bater na porta do Flávio. Flávio Bolsonaro, quero ser seu vice. Ele vai sai para senador. O Caiado vai montar no cavalo dele, vai botar o chapéu dele. E aí de 10 eu não vou para 11, vou para 14. De 14 eu vou para 14 mais 4. De 14 mais 4 eu vou para 14 mais 9. E aí nos debates, eu não sou o Arthur Duval, mas eu sei falar português e tenho um QI maior do que 100. Tenho algumas propostas boas e não tenho problema de disenteria em ambientes públicos. Então, acho que vai dar para dar um trabalhinho para os meninos ali. E fazendo isso, estamos no jogo. Então o que a gente precisa? Nós temos um plano. Preciso buscar os 10% logo. Buscando os 10% logo, duas coisas vão acontecer. O Brasil inteiro vai descobrir a gente. E 2, os ataques vão ser cada vez mais canalhas. Só que aí tem um probleminha. Todo mundo já fez todos os ataques contra nós nos últimos 10 anos. Não tem mais o que atacar. Já reviraram a gente de cima para baixo, de baixo para cima. Agora tá cogumelos alucinógenos. Eu falei, calma aí, eu falei, isso for já. Fique tranquilo, não tem nada demais. E aí? Estão tentando, não tem. Foram falar, Renan é endividado, pois bem. Falaram tanto que eu tinha tanta dívida, e eu sempre falei, essas dívidas não são minhas, e são dívidas prescritas de uma empresa, que eu fiz questão de pegar o advogado e mandei dar baixa em todas. Então agora eu vou para a eleição com nada aparecendo no meu nome, zerado.
Zerar ele não vai ter nem dívida para falar. Vamos falar o quê? Que eu não tenho experiência? Que o Kim joga Dota? Que o Arthur é chegado numa moçoila? Desculpa, não tem o que falar. E aí nós vamos pegar eles. Então nós temos um plano direto e reto. Eu preciso rodar o Brasil, preciso montar uma chapa braba, que nós precisamos eleger muitos deputados. E aqui nessa região tem que falar da Monielle, tem que falar do Caio também. Cadê o Caio também? Brabo, viu? Ela brabíssima, ele brabíssimo. Não sabia do... Assim, já conhecia a Monielle, não sabia do alto nível do time aqui. Tomei aulas de Polícia Federal hoje. Aulas de enfrentamento ao crime organizado. E essa aqui foi picada por uma jararaca que sobreviveu. Essa aí sobrevive em qualquer lugar agora. E todo o resto do time incrível que nós temos. Então o que eu posso falar para vocês, nós estamos muito no jogo. Finalmente, as pessoas em posição de poder, me refiro ao pessoal com dinheiro, começaram a olhar e falar, acho que tem que falar com esse Renan. Então começando a vir conversar. É importante que aconteça. É importante que conheçam o nosso projeto. E o que eu falo para vocês é tudo que eu digo aqui em cima do palco, eu digo para eles nas reuniões. Porque o nosso plano, ele é brutalmente honesto, e brutalmente verdadeiro, e brutalmente simples. O nosso plano é auto-evidente, não tem o que esconder. Se eu sentar com um banqueiro, eu vou falar exatamente o que eu falei aqui. Porque a solução para o Brasil é muito óbvia. E por que a gente não faz o óbvio? Por quê? O problema, e eu vou agora evocar para encerrar aqui, para passar a palavra para outras pessoas e depois abrir para a pergunta. Quando o Trotsky... Vou citar um comunista, para o Rodrigo Constantino ficar feliz. Comunista, essa merda, Dirceuzinho! Aliás, envelheceu muito mal o Dirceuzinho. Zé Dirceu limitando ele que é o Renanzinho do PT, né? Envelheceu mal. Mas o Trotsky, quando ele viu que a Revolução Russa terminou em Stalin, ele começou a escrever sobre a crise. Ele falou, olha, o partido que fez a Revolução, ele se deteriorou, e a revolução virou burocracia, e ao virar burocracia a revolução morreu. A crise da Revolução Russa era uma crise de liderança, e ele avisou, se resolvermos a liderança, a gente volta a puxar o espírito da revolução. Voltamos para o Brasil. Nós tocamos uma revolução em 2015, 2016. Foi político preso, empresário corrupto preso, as pessoas iam nas ruas para defender a agenda. Houve uma revolução. Aí o nosso Stalin ascende ao poder, o Bolsonaro. E aí todo mundo vira burocracia. O que é virar burocracia? É esse monte de mamador. Olha só a hipocrisia da esquerda! Com mandatos absolutamente inúteis. Campanhas inteiras sendo tocadas só para você puxar o saco do político certo, ganhar um cargo e ficar girando nisso. A revolução virou burocracia. O que nós temos que fazer? Se há um defeito de liderança, substitua a liderança. E é isso. Nós vamos trocar a liderança e ao ter a liderança certa, a gente faz o óbvio. E o óbvio vai dar resultado. E nós tornaremos o Brasil, daqui a 30 anos, uma das 5 maiores nações do mundo, que é o que nós nascemos para ser. Muito obrigado.